Olá a todos, estamos continuando com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. A gente chegou agora no 13º capítulo. Esse perek vai tratar sobre a Kedushá, a santidade que existe no Beit HaKnesset e no Beit HaMidrash. Lembrando, Beit HaKnesset é o lugar onde se reza, Beit HaMidrash é o lugar onde se estuda Torá. Hoje em dia costuma ser o mesmo lugar, mas existia antigamente uma certa divisão, uma certa separação entre os dois, Beit HaKnesset e Beit HaMidrash, e a Torá e a Tfilá são dois dos pilares do judaísmo. O judaísmo é formado por três pilares: Torá, Tfilá e Chesed. Chesed seria ajuda ao próximo, a preocupação com os outros, a bondade. Ou seja, temos aqui três pilares que representam os três aspectos do ser humano. A Tfilá representa a ligação entre o ser humano e Deus. A Torá, entre o ser humano e ele próprio, no qual ele estuda, ele aprende e ele age de forma correta. E o Chesed, da bondade, é entre o ser humano e o seu semelhante. O Beit HaKnesset e o Beit HaMidrash, os lugares onde são dedicados para a Torá e para a Tfilá, eles têm uma Kedushá especial e, consequentemente, tem coisas que são proibidas de serem feitas nesses lugares. Então vamos começar. Fala o Kitzur Shulchan Aruch na Halakha Aleph. Kedushat Beit HaKnesset u Beit HaMidrash Gdolah Meod. A Kedushá, a santidade do Beit HaKnesset e do Beit HaMidrash, ela é muito grande. O Muzarim Aleem Lira Mimi Sheu Shochen Baem Itbarach Shemo Kedechtiv Mikdashi Tirau. Temos uma obrigação, fomos advertidos a temer aquele que recai sobre esses lugares, aquele que coloca, aquele que cuida, que protege, que se revela nesses lugares, que é a Kadosh Baruch Hu. Como está escrito no Pasuk, o Mikdashi Tirau, devemos temer o Beit HaMikdash, obviamente que não as paredes, não a pedra, mas sim a santidade, a Kedushá e aquele que colocou o nome dele no Beit HaMikdash. O Beit HaKnesset e o Beit HaMidrash Nikreim Gam Ken Mikdash. כדכתיב ויהי להם למקדש מעט ודרשינן אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. O próprio Beit HaKnesset e o Beit HaMidrash, eles são chamados em um pasuk também de Mikdash, também de templo. Embora geralmente quando a gente fala de Beit HaMikdash, quando a gente fala a palavra Mikdash, a gente está se referindo ao templo construído em Jerusalém, os dois primeiros, e o terceiro que vai vir a ser construído em breve, Bezrat Hashem. Quando a gente fala, às vezes no pasuk está escrito Mikdash, ele se refere também ao Beit HaKnesset e ao Beit HaMidrash. Daqui a gente vê que parte das alachot ligadas ao Beit HaMikdash são também válidas com relação ao Beit HaKnesset e o Beit HaMidrash. Então, primeiro, com relação ao temor, devemos temer esse lugar, ou seja, devemos agir de forma temerária, com cuidado, com zeirut, para não estragar e não prejudicar e não fazer nesses lugares algo indevido. ולכן אסור לדבר בהם דברים בטלים. Por isso, no Beit HaKnesset e no Beit HaMidrash é proibido conversar conversas fúteis que não têm nenhuma utilidade, nenhum sentido. Ficar lá sentado no Beit HaKnesset batendo papo. ואין מחשבים בהם חשבונות אלא של מצווה. Assim também não pode se sentar um grupo de pessoas para calcular, para organizar, para planejar alguma coisa que não seja ligado a alguma mitzvah. כגון קופה של צדקה וכדומה, por exemplo, a קופה da tzedakah. Se existe um keren, um centro onde se junta dinheiro para tzedakah e precisa sentar e calcular quanto dinheiro tem, quantas pessoas precisam, quanto dá para cada um, já que é ligado a uma mitzvah, é permitido fazer isso no Beit HaKnesset. Assim também se são contas de uma keilah, de funcionalidade da comunidade. Saber se a comunidade tem como funcionar, se está precisando de dinheiro, se tem mais, se tem menos, se está faltando. Isso daqui também são ligadas à comunidade de forma geral, que inclui Tfilá, inclui Torá, inclui Hagim, por isso também é permitido. Mas coisas que não são ligadas à mitzvah, por exemplo, sentar lá e estudar matemática, sentar no Beit HaKnesset e estudar física, esse tipo de coisa é proibido, porque não são coisas que têm Kedushá e não é o lugar correto. ונוהגים בהם כבוד לכבדם ולרבצם, ומדליקים בהם נרות לכבוד. Assim também se costuma lechabet, se costuma honrar o lugar, limpando, deixando o Beit HaKnesset sempre limpo, não deixando sujeira no chão, não deixando as paredes manchadas, sempre tomando cuidado para que o lugar esteja sempre limpo. O Madlikim Bem Nerot Lechavot, também se costuma acender uma vela Lechavot, uma vela que fica o tempo todo acesa no Beit HaKnesset, é conhecida também como Ner Tamid. Em alguns lugares tem uma vela de verdade, com fogo, com óleo aceso. Em alguns lugares tem aquelas velas feitas de lâmpadas, com o formato de uma vela. Mas esse é só algo mechubado, um lugar que tem sempre a luz acesa, chamada de Ner Tamid, a luz eterna.
Isso daqui dá para o lugar Havod. אין לנשק בהם בניו הקטנים, שאינו ראוי להראות שם אהבה אחרת, זולת אהבת השם יתברך. Por isso, no Beit HaKnesset, outra coisa ligada ao Beit HaKnesset, lá no lugar específico, não se deve dar beijos nas crianças, nos filhos pequenos. Porque o beijo é uma representação de amor e carinho que a pessoa tem pelos filhos, e embora, obviamente, é importante que a pessoa tenha carinho pelos filhos, o carinho, o amor que a pessoa tem que ter por Akadosh Baruch Hu é maior do que esse. Por isso, dentro do Beit HaKnesset, onde você vai rezar e vai demonstrar o seu amor por Akadosh Baruch Hu, você não deve demonstrar dele amor a outras coisas, a outras criaturas, no caso, aos próprios filhos. Porém, no lugares que costumam que se dá um beijo na mão do pai, na mão do rabino, alguma coisa do tipo, aqui não tem problema, porque você não está demonstrando amor àquela pessoa, e sim, você está demonstrando o kavod, a honra que é dada àqueles que são maiores. O pai, por exemplo, o rabino da sinagoga, o rabino daquele lá, você está representando o kavod que você dá para ele, que é para a Torá que ele tem, que é a Torá que foi entregue por Akadosh Baruch Hu. Então, de certa forma, você está se aproximando a Deus através dessas pessoas. Mas não crianças pequenas. Crianças pequenas é proibido. Próximo, alachá, alachá bet, kodem sheichnos letocham e kaneach et atit me'al raglav. Antes de entrar no Beit HaKnesset, a pessoa deve limpar os pés. Certo? Às vezes você está vindo de fora do Beit HaKnesset, o pé está cheio de barro, está todo sujo, limpar, passar, colocar um pano na entrada do Beit HaKnesset para que as pessoas possam limpar os pés e não entrar com o pé sujo. Ve'ashgiach shelo ye'alav velo b'gadav shum lichluch. E tomar cuidado também para que na hora que a pessoa entra no Beit HaKnesset, igual quando você vai entrar, por exemplo, você vai ter uma reunião de trabalho, você toma cuidado para não estar sujo, não estar cheio de manchas na roupa, para que a roupa esteja bonitinha e limpa. Assim também na hora de entrar no Beit HaKnesset, você vai ter um encontro direto com a Kadosh Baruch Hu, você está entrando na casa de Kadosh Baruch Hu, você tem que ter o devido respeito. Da mesma forma que respeitamos pessoas, assim também devemos, pelo menos, respeitar a Kadosh Baruch Hu, se não mais. Mutar larok baem acheshavshev techev beraglav. É permitido cuspir no chão, porém deve-se limpar logo que a pessoa cospe. Existe um costume antigo, já aparece no Maharil esse costume, no qual durante a lei no Leshabeach, quando se fala sobre a Avodah Zarah, sobre a idolatria, se costuma cuspir no chão e logo limpar o cuspe. Agora, esse costume antigo da época do Maharil, ele acabou basicamente, somente nas comunidades Chabad ainda mantém esse costume, e hoje em dia a maioria dos poskim escrevem, talvez em Chabad seja um pouco diferente, mas a maioria dos poskim, acho que tanto Ashkenazim quanto Sfaradim, escrevem que é proibido cuspir no chão do Beit HaKnesset. Porque na Gemara, em Masechet Brachot, aparece, a Gemara lida com a relação entre o Beit HaKnesset e o Beit HaMikdash e a casa da pessoa. E a Gemara traz, por exemplo, que tem coisas que são proibidas no Beit HaKnesset e coisas que são permitidas. Por exemplo, é proibido usar o Beit HaKnesset como corta-caminho. Se eu preciso chegar do outro lado do Beit HaKnesset, eu não posso usar ele por corta-caminho, e sim eu tenho que dar a volta. Por quê? Porque as pessoas em casa não querem que a casa deles, por exemplo, seja um corta-caminho. Porém, fala Gemara, cuspir no chão é comum mesmo dentro de casa. Em casa as pessoas costumavam fazer isso, principalmente porque antigamente o chão era feito de terra, não era feito como a gente tem chão de mármore ou de algum tipo de pedra. Antigamente era de terra, então se cuspia, se mexia na terra e acabou, sumia. Então assim também no Beit HaKnesset é permitido, aparece na Gemara. Porém, hoje em dia, que não se costuma cuspir em casa, ninguém tem o costume de cuspir no chão de casa, então assim também no Beit HaKnesset se tornou proibido, ou seja, o que você não faz em casa, você não deve fazer também no Beit HaKnesset. Obviamente o Beit HaKnesset tem uma kedushá extra, tem coisas que você faz em casa, mas não pode no Beit HaKnesset, a gente vai ver sobre comer na sinagoga e outros assuntos. Mas com certeza o que na sua casa você não faz, se você visita também na casa de alguém, você não vai cuspir no chão mesmo que você passe o pé depois. Assim no Beit HaKnesset também isso daqui é proibido. Só lembrando que existe o costume Chabad de sim fazer isso, mas a maioria dos costumes Ashkenazim e Sfaradim realmente tomam cuidado com isso e não cospem dentro do Beit HaKnesset.